Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Sebrae RN, seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O Ponto de Vista continua abordando o tema das eleições municipais de 2016. Por essa razão, eu entrevisto hoje uma conceituada advogada natalense, que preside a Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte. Refiro-me a Rossana Fonseca, que vai nos falar sobre a associação que dirige, bem como também vai nos mostrar a visão dos advogados potiguares sobre as eleições deste ano. Mas antes eu aproveito para mandar um abraço para os meus amigos João Mar Câmara, Péricles Vanderlei, Frederico Melo e Rossana Ferreira. Rossana Fonseca, uma alegria imensa receber você no programa Ponto de Vista de hoje. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite nessa conversa que com certeza vai interessar muito aos nossos telespectadores, principalmente os advogados que estão nos assistindo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu é que agradeço, a alegria é minha, a honra é toda minha. Quero lhe agradecer pelo convite. Nós da Associação dos Advogados, ficamos muito felizes em poder divulgar o nosso trabalho, divulgar a instituição. E para a gente é uma honra. Seu programa é um programa muito assistido e nós nos sentimos muito honrados de estar aqui. Rossana, você é advogada especialista em direito empresarial. Há quanto tempo você desenvolve essa atividade? Olha, Nelson, eu comecei a advogar já desde quando eu iniciei a advocacia, eu já iniciei advogando para empresas. Então, desde o início, eu advogo há quase 20 anos e desde então eu já atuo advogando para empresas. Então, eu diria que essa minha vocação para o direito empresarial, ela praticamente nasceu desde o período em que eu comecei a advogar. E como é que a Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte surgiu na sua vida? Há quanto tempo ela existe? Há quanto tempo você preside a associação? Essa pergunta é interessante, porque quando você advoga, você atua muito em prol do interesse privado, né? E eu sempre, desde estudante, eu sempre tive muita vontade de fazer algum trabalho social, digamos assim. E aí, já na advocacia, participei de algumas campanhas da OAB, né? Atuei na OAB, na condição de conselheira, e vi que seria possível fazer um trabalho em prol, digamos, de um grupo de pessoas que não fosse necessariamente aquele trabalho privado que a gente realiza na advocacia, que é muito gratificante, mas eu sentia necessidade de realizar um trabalho social. E aí surgiu a ideia da associação, né? Eu e um grupo de advogados idealistas e loucos, talvez, né? Porque a advocacia já é muito trabalhosa. E aí nós pensamos pela necessidade mesmo, porque a advocacia é uma profissão em que você está sempre envolvido num conflito. Então você imagine que você precisa de uma proteção institucional, o advogado, né? Você está sempre tentando dirimir um conflito, resolvê-lo, ou trabalhando para evitar aquele conflito. E normalmente quando você está trabalhando para tentar resolver um conflito, acontecem fatos, digamos, que se você não estiver ali protegido institucionalmente, né, você pode muitas vezes incorrer em determinados prejuízos, o advogado. E nós percebíamos que com o crescimento da população de advogados aqui do Estado, a OAB ela começou a não conseguir dar conta, não por desídia, não por isso, mas às vezes por impossibilidade mesmo. Hoje são 14 mil advogados aqui no Estado, são muitos advogados. E atuando são em torno de 10 mil advogados. Então, quanto mais instituições existirem que atuem em favor dessa classe, nós entendemos que essas instituições são muito bem-vindas. Então, São Paulo, o que nos inspirou, por exemplo, foi a Associação de Advogados de São Paulo, a ASP, que é uma instituição que já tem quase 80 anos, e é uma instituição hoje que tem uma atuação maravilhosa em São Paulo e hoje atua inclusive fora do estado de São Paulo, tem associados fora do estado de São Paulo.
E nós nos inspiramos na ASP e aí criamos a ARNE, não é? Da qual hoje eu sou presidente. Então, nós fundamos a ARNE e estamos aí trabalhando há mais ou menos 1 ano e meio. Mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ela é ligada a alguma entidade nacional que congrega as demais associações? Não, não. Nós temos uma atuação independente, muito embora tenhamos um convênio firmado com a ASP, que a ASP veio aqui, inclusive a ASP está vindo agora, no dia 28, para o lançamento de uma campanha de valorização da advocacia. Nós vamos lançar agora dia 28. A campanha é de lei. Um trabalho muito bonito que vem sendo feito pela ASP. Nós já estávamos imaginando em fazer algo parecido, quando, conversando com os presidentes e com o superintendente da ASP, eles nos informaram que já tem essa campanha em São Paulo e que estão levando para o Brasil todo. Então, nós vamos lançar agora, dia 28, essa campanha, que é uma campanha de valorização da advocacia, e vamos lançar em conjunto com a ASP. Ela consiste em que, essa campanha? Consiste em conscientizar, né, a sociedade e os vários atores da justiça, porque, na verdade, a justiça ela é composta de advogados, de servidores, de juízes, de promotores. E aí, como eu lhe disse anteriormente, esse ambiente, muitas vezes, no momento em que você está ali, digamos, numa sala de audiência, né? Então, você tem ali de um lado o advogado, do outro lado, às vezes, o promotor, e ali, presidindo a audiência, você tem o juiz, você tem os servidores do fórum que estão ali cuidando e tratando do processo, do andar do processo. E os advogados reclamam, muitas vezes, da dificuldade que eles têm, né? Nesse dia a dia, né? Porque o trabalho do advogado, você imagina, você tem que sair do seu escritório todos os dias, aí você tem que ir lá ao fórum, com essa quantidade imensa de processos que existem hoje, então você tem que pedir para que o seu processo ande, você tem que pedir. E a própria justiça já encontra a sua dificuldade estrutural. Então, isso gera um estresse, muitas vezes, que esse estresse somos pessoas e muitas vezes acarreta, em alguns casos, em descumprimento, digamos, e não reconhecimento das prerrogativas do advogado. Significa dizer, então, que você, numa dessas respostas anteriores, você disse uma coisa com muita clareza. Não há nenhuma colisão entre o interesse da associação com a própria OAB. Eu acho que ela é uma associação que ajuda até. Que soma, sem dúvida, que vem somar. As atividades, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas o seu trabalho, o trabalho da ARNE não interfere no trabalho da OAB? De maneira nenhuma. É claro que em alguns momentos talvez esse trabalho se confunda, mas não, eu diria, por você invadir a competência do outro, mas por nós estarmos tratando de interesses que são da advocacia. E tem interesses da advocacia que devem ser defendidos pelas várias instituições que atuam na advocacia. Eu lhe dizia hoje, antes da nossa reunião, ele falava, por exemplo, da defesa do advogado Técio Lins e Silva no STF, pelo Instituto de Advogados, uma defesa belíssima que ele fazia. Quer dizer, uma defesa que poderia estar sendo feita pela OAB, por alguma associação de advogados, mas estava sendo feita pelo Instituto dos Advogados, uma defesa belíssima. Então, eu costumo dizer que todas as instituições que trabalharem em prol da advocacia, elas devem ser bem-vindas, e sem dúvida é bem-vinda. Inclusive, o Instituto dos Advogados do Brasil é uma entidade que é anterior à própria OAB Nacional. Anterior à própria OAB, anterior, inclusive, ao STF, é uma instituição antiquérrima, assim, uma instituição respeitabilíssima. Eu participo do Instituto de Advogados de São Paulo. Eu vou mensalmente a São Paulo e sempre que coincide as minhas idas às reuniões do Instituto, eu faço parte de um grupo de compliance lá e assisto palestras maravilhosas. Então, quer dizer, é um instituto sensacional, maravilhoso, que presta um serviço também maravilhoso à advocacia. Rosana, eu sei que você é especialista em direito comercial, mas preside uma associação e toda associação, ela vê as outras coisas, a forma até política. E eu vi recentemente a sua participação no debate da Band, quando você, ao lado de Paulo Coutinho, faziam parte de uma comissão especial para avaliar o direito de resposta dos candidatos.
Por isso que eu vou lhe fazer uma pergunta. Você que convive com todos os advogados, também os que são especialistas em direito eleitoral, o que é que eles estão achando, na sua maioria, das eleições de 2016, principalmente com as regras novíssimas que foram colocadas para entrar em vigor nesta eleição? O que eu tenho ouvido é que os prazos eleitorais foram encurtados, né? Alguns deles, inclusive, a metade. Os prazos processuais não foram. Então, os prazos processuais continuam os mesmos. Então, por exemplo, agora, no dia segunda-feira próxima, é o prazo que os candidatos têm para fazer as suas substituições. E vai ser o prazo também para que a segunda instância julgue já os registros das candidaturas, né? Antigamente não era assim. Antigamente você poderia substituir um candidato até as vésperas da eleição. Hoje não mais. Então, a dificuldade que eu tenho percebido, que eles têm encontrado, que eu acredito que isso talvez prejudique muito mais o candidato, mas obviamente que o advogado que está tratando com aquele candidato sofre também com isso, né? Então, o que nós temos percebido é que esses prazos, eles acabaram ficando incompatíveis, né? Então, você veja que, como os prazos processuais, os prazos de defesa, de impugnação, continuam os mesmos. E os prazos eleitorais, que são aqueles prazos em que você tem para registrar sua candidatura, para substituir um candidato, esses prazos foram muito encurtados e eles estão coincidindo entre si. Então, a dificuldade que eu percebo que os advogados estão encontrando é essa, né? Sim, então é válido dizer que essa eleição é uma eleição laboratorial, está se fazendo experiência? Não deixa de ser, sem dúvida pelo seguinte, não existe, pelo menos com relação a essas regras novas, não existe ainda uma jurisprudência que esteja pacificada pelos tribunais, pelo Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo. Então, as decisões, elas são todas muito novas, né? Então, nem os advogados, nem os candidatos sabem exatamente como serão julgados os seus pleitos, né? Então, há essa história de que essa eleição é uma eleição laboratorial, né? É verdade. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte oferece aos potiguares o serviço de certificação digital. O certificado digital é um documento eletrônico que traz todas as principais informações de seu portador, seja empresa ou pessoa física, identificando-o no mundo virtual, garantindo autenticidade e total segurança nas transações eletrônicas em todo o Brasil. Desde 2011, a FEComércio RN é uma autoridade de registro. Isso quer dizer que a instituição pode emitir, renovar, suspender ou revogar certificações. Para fazer o seu certificado digital, basta agendar o horário de atendimento e apresentar os documentos exigidos pela equipe de validação durante o agendamento. É rápido, fácil e seguro. Sai do passado. Venha fazer a sua identidade do futuro. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Eu vendo bem, mas nunca sobra dinheiro no fim do mês. O que está errado? O Sebrae tem a resposta, Fernando. Aqui você identifica o real problema da sua empresa, faz um diagnóstico para definir a melhor solução e aprende a superar todos os desafios do mercado. Se você tem um problema,
Tenha certeza, existe um Sebrae para você. 0800 570 0800. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O cooperado da Unicred Natal pode se considerar um felizardo por fazer parte de uma instituição que é sinônimo de respeitabilidade e competência. Ele dispõe de financiamento para veículo novo, seminovo, equipamentos, bens móveis ou imóveis e ainda para a construção ou reforma da sua obra. Não é à toa que ela tem 90% de aprovação dos seus cooperados. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. E nós voltamos à nossa entrevista com a advogada Rossana Fonseca, presidente da Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte. Rossana, a gente estava falando sobre questões de mudança da legislação eleitoral. Não seria melhor para o advogado que essa legislação fosse única e fosse permanente? Evitaria tantos desgastes do próprio coitado do advogado? Seria melhor para todo mundo, Nelson. Seria melhor para o advogado, seria melhor para o candidato, seria melhor para a população que saberia quando a propaganda política ou quando o registro do candidato teria conhecimento de fato do que estaria acontecendo, seria melhor para o próprio judiciário, seria melhor para o Ministério Público que atua na campanha, seria melhor para todo mundo. Quando a legislação se modifica muito, né, aí vem a questão da insegurança jurídica, vem a questão da falta de conhecimento, e aí você precisa se debruçar sobre aquele tema para que você possa ter entendimento daquele tema, conhecimento do que se trata. É óbvio que seria melhor para todo mundo. Rossana, o que é que você acha? Qual é o seu ponto de vista sobre a utilização, nesse caso, dessas eleições, da lei da ficha limpa e das novas regras de financiamento de campanha? Olha, o país vem passando por uma fase muito complicada, uma fase que, sem dúvida, vai ficar para a história do país, né? Essa questão do financiamento de campanha, por exemplo, a Operação Lava Jato aí vem mostrando como o financiamento era feito antes de campanha. A legislação nova proíbe que as pessoas jurídicas, que empresas, façam doações. E agora somente pessoas físicas podem fazer doações. Foi uma forma que o legislador encontrou de evitar que empresas, talvez, que tenham interesse na atuação depois de quem estiver no poder, esteja ali investindo para depois, de certa forma, se beneficiar daquilo, né? Com relação à lei da ficha limpa, isso também decorre de um anseio social, né? Porque era muito comum você ver candidatos que eram condenados em primeira, em segunda instância, voltar a concorrer a cargos públicos e muitas vezes ser eleitos, né? Do ponto de vista jurídico, há uma discussão muito grande se isso é constitucionalmente aceitável, né? Mas já se decidiu que sim, e que é uma regra que está prevista e que ela hoje vem de um anseio social e que está aí valendo, né? Essa campanha de 2016 é a campanha da judicialização? Nós vivemos hoje num país da judicialização. Para onde você olha, a saúde é muito judicializada. As eleições não seriam diferentes, né? Eu acho que eu tenho um ponto de vista e aí, parafraseando o seu programa, eu tenho um ponto de vista muito interessante sobre isso. Eu acho que o brasileiro ele está vivendo um momento de muita judicialização, em todos os aspectos. Para onde você se vira, os tribunais eles estão abarrotados de processo. E com as eleições não seria diferente, né? Na verdade, você falou que estava falando sobre o programa. Na verdade, o objetivo do programa é saber o seu ponto de vista, exatamente para que o nosso telespectador, nos variados assuntos e temas que a gente traz aqui, possa também completar o próprio ponto de vista individual de cada um. Mas, Rossana, me diga uma coisa, mas os advogados estão todos atentos a todas essas questões. Mas uma outra que eu queria ver é redes sociais. Você, como presidente da associação, você tem observado alguma preocupação adicional dos advogados na área
eleitoral, sobre a questão do cuidado com os resultados das redes sociais, das propagandas dos candidatos, por exemplo? Olha, das redes sociais eu lhe confesso que não, né? Na verdade, os candidatos eles já poderiam desde antes dizer que eram pré-candidatos, mas não podiam pedir votos, eles não podiam pedir voto de maneira expressa, digamos, né? Mas o que eu sei é que a propaganda eleitoral, inclusive eu conversava esses dias com o Vladimir Capistrano, que hoje está como juiz eleitoral e faz parte da nossa associação também, e uma das coisas que ele me dizia é que a judicialização está muito voltada para a propaganda mesmo eleitoral, né? A propaganda televisiva. Isso é o que eu sei que tem gerado uma judicialização maior. Como é que você viu esse processo que terminou no mês passado, do impeachment da ex-presidente Dilma? Como é que os advogados que fazem parte da associação viram o resultado final da coisa? Olha, eu penso que esse processo da presidente Dilma, ela trouxe para o país uma reflexão muito grande, né? Uma reflexão sobre o papel do legislativo, né? Sobre... são tantas coisas, assim, tantas nuances que saem desse período, né, de impeachment. Primeiro, a nossa representação na Câmara dos Deputados, né? A nossa representação no Senado, da forma como todos eles conduziram e se comportaram. Isso eu acho que deixou um retrato para a população, e a população olhou e percebeu e passou a analisar essas casas, né, o legislativo. Com relação ao impeachment em si, eu lhe confesso que eu fiquei durante muito tempo, como eu lhe dizia antes do programa, eu fiquei durante muito tempo fazendo uma análise sobre essa questão do impeachment, sobre o cometimento ou não do crime de responsabilidade da presidente. E eu cheguei à conclusão que, assim como acontece no judiciário, ali os julgadores eram os senadores, e os senadores, na condição de juízes, a eles competia decidir sobre a questão de direito material, que era o cometimento ou não do crime de impeachment. Eu acho que a questão procedimental foi atendida em toda a sua inteireza. Ela teve a oportunidade de fazer sua defesa, a questão procedimental foi toda atendida. Dentro da legalidade. Dentro da legalidade, não há dúvida quanto a isso. O que se discute muito hoje é se houve ou não cometimento de crime de responsabilidade. Porém, nesse aspecto, os juízes ali, que eram os senadores, decidiram que houve o crime de responsabilidade e, por esse motivo, ela foi afastada. Agora, houve, diferentemente do que poderia até se esperar, houve a divisão, um fatiamento do resultado. Ela perdeu o seu mandato, mas manteve direitos políticos. O que é que a associação, de modo especial, encara essa divisão de resultados? Olha, a associação não emitiu nenhuma nota sobre isso, não emitiu nenhuma opinião sobre isso, e eu posso lhe falar da minha opinião pessoal com relação a isso. A Constituição diz que no momento em que você é afastado por impeachment, você perde os direitos políticos. Naquele momento, eu acho que foi uma decisão absolutamente inovadora, a meu ver, em descompasso com o que diz a Constituição. Já me perguntaram, inclusive, o que é que você acha da posição do ministro Lewandowski ali, que permitiu que isso acontecesse? Eu diria que o ministro Lewandowski ali, o papel dele era proteger o rito processual, proteger e fazer com que o processo ocorresse dentro das normas processuais legais. Inclusive, ele deixou isso muito claro e disse isso mais de uma vez, que a questão dele, que o trabalho dele ali era procedimental e que as questões de direito material, e aí eu volto a dizer que são as questões do julgamento em si, se ela deveria ou não ser condenada e de que forma ela deveria ser condenada, isso ficou a cargo dos senadores. Agora, como resultante dessa decisão, que deu 2 resultados, os partidos entraram semana passada com uma ação. Como é que você imagina que poderá
acontecer como resultante dessa ação, que, salvo engano, foi assinada pelo DEM, pelo PSDB, o próprio PMDB também assinou a ação. Na sua avaliação, assim, no seu ponto de vista, o que é que você acha que poderá acontecer? Muito bem. Ali, como eu lhe disse, o ministro Lewandowski ele estava conduzindo procedimentalmente aquela sessão, né, que foi muito longa, inclusive eu fiquei impressionada com a dureza dele, com a resistência e com a persistência de ter aguentado aquelas horas e horas e horas ali. Agora, se essa matéria for encaminhada para o STF, nada impede que no STF, é possível que ele concorde com aquele posicionamento dos senadores, mas nada impede que ele se posicione de forma diversa no STF, né? Se essa matéria for devolvida para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal ele vai se manifestar de acordo com o entendimento. E quando eu digo a você assim que eu acho que não deveria ter havido o fatiamento, aqui eu não estou emitindo opinião política de maneira nenhuma. A minha opinião é eminentemente jurídica, de acordo com o texto da lei. Fosse Dilma, fosse qualquer outra pessoa. No caso de Collor, por exemplo, ele perdeu os direitos políticos também, muito embora ele tenha saído antes. Ele tenha saído antes e mesmo assim perdeu. Rosana, eu tenho mais perguntas. Eu vou ter que fazer a última por conta do horário. Infelizmente, o programa é rapidinho e essa entrevista é maravilhosa, mas o diretor fica ali, olhando o reloginho, dizendo que daqui a pouco está perto de terminar. Passamos a ter agora um novo presidente, que vai passar 2 anos e 4 meses. Coincidentemente, ele é advogado. Aliás, mais que advogado, ele é um jurista. E um constitucionalista. Constitucionalista e professor. Eu mesmo estudei. Eu também. Pelo livro dele. Pelo livro dele. Qual é a expectativa que os advogados brasileiros e você, como presidente da Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte, como é que você imagina que poderá ser, ou deverá ser, ou deveria ser o governo Temer nesses 2 anos e 4 meses? Olha, há uma expectativa de que o governo Temer seja um governo que volte a estimular a economia, não é isso que a gente escuta, é isso que a gente ouve. Mas eu percebo também que há uma inquietação popular muito grande. De ontem para cá, você olha os jornais e você vê que existe ainda uma inquietação popular muito grande, até porque essa saída de Dilma não foi uma unanimidade, né? Há uma grande parte da população que entende que ela não deveria ter sido empichada, que ela não deveria ter saído e que ela deveria continuar. Então, eu lhe confesso que logo que ele assumiu, eu achei que ele fosse ficar, e que, como a maior parte da população queria que ele assumisse, ou que pelo menos o governo saísse, eu achei que ele, de fato, ia ter tranquilidade na gestão. Mas eu acho que nós ainda vamos passar aí um período um tanto quanto nervoso em relação ao governo dele, né? Eu não sei. Agora, ele me parece que é uma pessoa muito habilidosa, muito elegante, presidente, e eu espero que ele consiga conduzir isso bem. Eu acho que com a tranquilidade dele, com a experiência que ele tem, né? Porque o que a gente quer é um país tranquilo para que a gente possa viver, né? Que os nossos filhos possam crescer aqui, ter uma vida tranquila. É isso que eu acho que todo brasileiro sonha, né? Sem dúvida. Vamos pedir muito a Deus que proteja o nosso país. Rosana, muito obrigado pela sua entrevista maravilhosa. Tenho certeza que o telespectador gostou imensamente de assistir. Muito obrigado. Parabéns pela sua atuação, tanto como advogada como presidente da associação, e desejo continuado êxito e continuado sucesso, tanto como profissional, como presidente da nossa Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte. Eu é que agradeço a honra do convite, as perguntas inteligentes, assim, a simpatia, o programa é maravilhoso. Obrigada. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você.
Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.